Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. A gente vai conversar com a minha irmã, né, Bianca Cirilo, sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade. Vamos aguardar aqui a galera entrar. Eu vou convidar a Bia já já. Oi, Bia! Tá me vendo e Oi, ouvindo? Giza. Estou ouvindo, Irma. Ah, seja bem-vindo ao meu perfil. Pela primeira vez Muito juntas aqui bom, no Instagram. muito bom. Irmãs Boa Unidas. noite. Entrou aí o Rodrigo, entrou a Luciene, entrou a Renata. Boa noite. Entrou o Ricardo. Galera, hoje a gente vai conversar, né, com a Bianca, minha irmã, que é psicóloga, né, atua na área já há muitos anos, e a gente vai conversar sobre como lidar com a ansiedade, né? A pegada dessa live é justamente falar sobre essa questão emocional, né? Como o emocional vai interferir no comportamento alimentar. É, a Bianca vai falar na maior parte, né, do tempo, eu vou fazer tipo uma entrevista aqui com ela. E eu acho que vocês vão gostar muito, até porque se você está aqui, ou você sofre de ansiedade, ou você conhece alguém que sofre de ansiedade, né? Que é um problema que a gente vê cada vez mais crescendo, e isso interfere bastante, né, no comportamento alimentar. Por quê? Porque muitas pessoas, quando se veem nessa situação de estarem ansiosas, elas acabam recorrendo à comida. E a Bianca vai explicar aí, né, de forma técnica e tal, ela é entendida da área, eu só vou conduzir aqui mesmo a live. Então, Bia, o que que vem a ser a ansiedade? Então, vamos lá, gente. Boa noite. É um prazer. As irmãs Cirilo, como diz Cláudia aí. Muito bem. Gente, boa noite. O que é ansiedade, né? Mas a gente definir ansiedade acaba sendo um desafio, porque hoje em dia a gente tem uma certa banalização, né? Tudo é ansiedade, tudo é ansiedade. Acabou virando um clichê, né? Ah, tá nervoso é ansiedade, tá estressado é ansiedade, tá agitado é ansiedade. E a gente sabe, assim, que a ansiedade não necessariamente ela vai aparecer como uma agitação. Se a gente for definir de uma maneira mais simples, ansiedade é o quê? Ansiedade é um sentimento vago que gera apreensão, que gera medo, que traz uma sensação de agonia. Por que é um sentimento vago? Porque as pessoas não conseguem definir muito bem se tem um motivo. Então elas falam, ah, não sei, eu tô me sentindo inquieto. Então a gente pode definir a ansiedade como um sentimento de inquietude, de agonia, de apreensão, que pode ou não ter um objeto de estímulo. Até porque, do ponto de vista da psiquiatria, a ansiedade você tem vários tipos. Tem vários tipos e subtipos. Mas, genericamente, tem a ver com um sentimento de inquietação, de apreensão, que pode ser patológica ou pode ser uma ansiedade normal. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, a ansiedade, ela é o sintoma, ela não é a causa. A ansiedade é um sintoma que aparece por conta de N causas. E você pode ter uma ansiedade, a ansiedade natural, quando a gente vai receber uma notícia, quando a gente vai, enfim, fazer alguma coisa que a gente gosta, cria aquele sentimento de expectativa. E você tem a ansiedade patológica, que pode ser uma ansiedade neurótica, né, por conta de algum trauma, pode ser uma ansiedade realista, que tem a ver com um estímulo específico, ou seja, você está ansioso porque tem um bicho atrás de você. Você está ansioso, né? O grande problema da ansiedade com as questões alimentares é que ela vem associada
a um sentimento de insatisfação. Aí complica o negócio. As pessoas ficam... Tem uma coisa interessante de pensar. Antigamente, quando a gente era pequeno, a gente chorava, né? Porque a gente sentia fome. Era assim, a gente chora porque está com fome e a mãe dá comida. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente está com vontade de chorar, a gente come. Está com vontade de chorar, está ansioso, a gente come. A gente inverteu. Então, a ansiedade tem a ver com processos equivocados de uma aprendizagem na hora de dar uma resposta a um determinado estímulo, quando ela é patológica, né? É isso, Sim. mais ou menos. E Se deixar, eu vou fazer palestra, hein? Se deixar, eu vou fazer palestra. E assim, existem alguns sinais para a gente identificar que a gente é ansioso, porque uma coisa também que me veio à cabeça é porque as pessoas se classificam assim, né? Mas existem, né, dois tipos, vamos dizer assim, como você já falou. Tem a questão, né, de momentos ansiosos, né, que a pessoa tem, e tem a questão patológica, quando a pessoa tem um distúrbio de ansiedade, não tem isso? E às vezes a pessoa já se Isso. classifica como se fosse uma característica, né? Tipo, eu sou carinhosa, eu sou ansiosa. E não é isso, né? A ansiedade Sim, mesmo é um exatamente. distúrbio, né? E Exatamente, existem coisas exatamente. para a gente identificar, o que você falaria? Várias coisas, né? Vamos entender. Primeira coisa, como eu falei, a ansiedade, ela é um sintoma. Assim, se a gente for falar genericamente, você tem, como eu falei, vários subtipos. Tem transtorno de ansiedade que a pessoa precisa necessariamente tomar remédio, outros têm a ver com questões mais comportamentais, né? Quais são os sinais? Você tem na psiquiatria uma coisa chamada transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? O mais comum é o quê? Inquietude, dificuldade de dormir, compulsão alimentar. Você começa a perceber a pessoa que tem compulsão alimentar, ou o contrário, a pessoa que não come, suspende, também isso é um sinal. A pessoa está ansiosa, ela não consegue passar nada no estômago. A questão mesmo da agitação psicomotora também é um sinal, são os sinais principais. Principalmente a questão mesmo da apreensão, o sentimento de apreensão que pode aparecer ou não com uma agitação. É o TAG, a Maristela está falando aqui. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa tem a inquietude, ela tem a dificuldade de dormir, ela pode apresentar distúrbios alimentares ou de suspensão da fome, ou uma suposta fome, né? Uma leitura equivocada de uma fome falsa. O que o Chopra fala que a ansiedade é uma fome falsa, né? Então, os sintomas são, os sinais são muito, muito por conta disso, mas obviamente você tem coisas mais específicas. Tem pessoas que ficam agressivas, aí já tem, a gente vai entrar numa especificidade. Mas geralmente a ansiedade, o sintoma principal é a sensação de apreensão, de medo, e que é disparado por vários gatilhos que às vezes a pessoa não tem uma consciência de que gatilho é. E aí ela começa a comer para preencher vazio, né? Ela Uhum. começa a Que é comer o mais porque ela frequente, né, da precisa. gente ver. É o mais frequente, né? Inclusive, por exemplo, toda vez que a gente vê um transtorno alimentar assim, ligado à ansiedade, a gente vai necessariamente no rastro da insatisfação. Porque a ansiedade, gerando um transtorno alimentar, tem a ver com insatisfação. Que você Uhum. acredita que você vai preencher aquela insatisfação comendo, né? O estômago vai preencher uma falta na cabeça da pessoa, na verdade, uma falta que está no psicológico. Uhum. E até É isso. assim, quando falando de alimentos mais específicos, né, quando a pessoa recorre, tá passando por isso e recorre ao açúcar, por exemplo, o açúcar dá essa sensação, né, de prazer, de conforto, né, e aí acaba que a Sim, pessoa já entra num outro mecanismo e se tiver sempre essa resposta de querer comer açúcar, ela vai ganhar peso, enfim. É, como que isso assim, como que você classificaria, como que isso afeta a vida da pessoa, assim, né? a ansiedade. Sim. Tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante que é o seguinte: a ansiedade, ela vai também nascer muito, ela nasce muito por conta da maneira como nós estamos vivendo hoje.
A ansiedade ela é produzida pelo ambiente como estímulos disparados, estímulos múltiplos que fazem com que as pessoas tenham que dar conta de tudo. Então, assim, hoje a gente está vivendo um modelo de mundo que é o raio do 100%. Então, você tem que ser 100% em tudo. O 100%, ele virou um motivo para que as pessoas fiquem ansiosas, porque elas querem dar conta, assoviar, chupar cana, fazer tudo ao mesmo tempo, porque, afinal de contas, quem está no mundo pós-moderno tem que ser quase um super-homem, uma mulher maravilha. Então, assim, existe uma... Como é que isso afeta a vida da pessoa? Afeta, primeiro, pela autocobrança, por atender uma expectativa que está fora dela. Geralmente, a ansiedade nasce pelo desconhecimento de si mesmo. Ou seja, a pessoa cria uma imagem para atender a sociedade e existe um hiato entre essa imagem e aquilo que realmente ela é. E nessa distância entre o que ela é e aquilo que está sendo cobrado, nesse percurso, ela vai experimentar ansiedade pela angústia de parecer aquilo que ela não é, ou de ter que ser aquilo que ela não é. Então, as exigências sociais, elas têm contribuído muito para a ansiedade, por quê? Porque a gente acaba tendo que assumir vários personagens, tendo que ser várias coisas ao mesmo tempo. E isso faz com que as pessoas, nesse desconhecimento, elas vão vivendo da forma como dá. Essa história de viver da forma como dá faz com que você não crie a sua própria realidade. Você fica vivendo uma realidade que passa a ser imposta pelo meio social, pela forma como as pessoas vão se relacionando no trabalho, em casa, ou seja, a ansiedade está muito ligada a uma dificuldade de se autocentrar, de ter autodomínio, de determinar a vida que você gostaria de ter, e não a vida que estão dizendo para você que tem que ser vivida. E como a gente está vivendo numa sociedade líquida, o que é uma sociedade líquida? É a sociedade do full time, né? É a sociedade de tudo ao mesmo tempo e a sociedade onde os vínculos são muito frouxos. O que isso significa? Pela angústia da pressa, a gente hoje vive, né? A pós-modernidade traz a angústia da pressa, tudo é rápido, tudo é rapidinho, tudo, enfim, não dá tempo de você saborear, você vai comer rápido. A invenção do fast food é isso, né? Porque o fast food você não come, você se entope para matar a fome rapidinho, né? Nutriente zero, né? O importante é matar a fome. As pessoas estão nessa ânsia de fome de quê, né? Tá com fome de quê? Tem que preencher vazio, preencher vazio. E aí como que afeta? Afeta pela angústia da pressa, pela dificuldade de estabelecer vínculo, porque se eu estou numa sociedade que é apressada, eu vou viver as coisas de uma maneira não saudável, ou seja, eu vivo rápido e aquilo já passa a não ter mais graça, aí eu tenho que substituir, não é assim? Aí eu vou substituindo. Isso afeta, por quê? Porque eu passo a criar um condicionamento. Isso eu vou deixar para falar mais à frente, assim, tendo oportunidade, né? Porque é a parte principal. Um condicionamento. Então, assim, eu aprendo a ser ansioso da mesma maneira que eu desaprendo ser ansioso. Tudo que acontece com a gente, todos os nossos sentimentos e respostas emocionais aos estímulos, elas são aprendidas e desaprendidas. Eu posso desaprender as coisas. A ansiedade virou uma forma, um aprendizado diante dos estímulos que chegam para a gente. Então, eu já respondo ansiosamente porque eu vivo numa sociedade da pressa. E a sociedade da pressa, ela diz que você não pode estabelecer um vínculo que seja um vínculo mais duradouro. Tem que ser rápido, tem que ser descartável, tem que ser substituído. E isso acontece com a comida. Isso Tem que acontece com comer tudo. rápido, tem que comer logo, né? Aquela ânsia de se depara com o alimento e já achando o mecanismo, eu não posso perder a oportunidade. E aí, né? Só que assim, como se o mundo fosse acabar amanhã e como se a pessoa não fosse ver mais aquele alimento nunca mais na vida. E não é assim, né, que funciona.
E aí Beleza. você falou isso, Gisa, eu pensei aqui, olha só, como se fosse acabar rápido, né? E aí olha que coisa interessante. Nessa ideia do acabar rápido, a gente fica com uma sensação de que a gente precisa de tudo. Esse é o grande problema da ansiedade. A gente não precisa de tudo, mas a gente cria uma crença, e aí tem a ver com a questão da neurociência, que eu vou falar lá no final, né? De como é que o cérebro aprende a ser ansioso a partir dos condicionamentos que a gente faz. Então, assim, já que eu tenho que comer tudo, eu crio, ou tenho que viver tudo, eu crio uma impressão errada de que eu preciso de tudo. Esse é o problema da sociedade pós-moderna. Ela cria uma crença de que você não pode perder nada. Então, se você tem que estar em tudo ao mesmo tempo, o raio do 100%, você não cria o que a gente chama de comportamento de precisão. Você não cria uma atitude cirúrgica diante da vida, ou seja, você especifica, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, gente. Isso serve tanto para o ambiente familiar, amoroso, social, profissional, quanto para a comida. Você não tem que comer tudo porque estão oferecendo tudo. Aquela história, você come, abre um pacote de biscoitos, você só para quando o biscoito acabar. Você não consegue comer três, quatro, selecionar, não, vou comer três, não, vou comer, me empanturrar até morrer, porque eu tenho que comer tudo, eu tenho que comer tudo que está sendo oferecido, eu tenho que absorver tudo. Isso é construído, isso é estrategicamente construído num contexto capitalista. Você tem que comer tudo, porque afinal de contas, se está sendo oferecido, aquela história, eu lembrei de uma situação. Ah, já que é comida de graça, vamos nos empanturrar. Isso aí é um condicionamento. É um gatilho, né? Para muita gente é um É gatilho. um É a gatilho. coisa É um gatilho. do rodízio também. A pessoa acha que porque pagou o rodízio, ela tem que Entendeu? sair de lá rolando, passando mal, porque ela pagou, né? E assim, e Exatamente. nesse Olha como é que você momento a segue. pessoa nem para pensar, nossa, eu tô me violentando comendo tanto assim, né? Não, mas fica só naquela Mas o que coisa que é da isso? ânsia de que, porque eu paguei. Mas o que que é isso? É a ideia de que o ambiente determina como eu vou me sentir. É a inversão que eu que estudo neurociência, é a inversão daquilo que você aprende como o corpo, ele não é o seu patrão, ele é o seu servo. Mas o que que a gente faz? A gente transforma o corpo naquele que manda na gente, Uhum. como se a gente fosse assim, vivesse uma vida autômata, como se a gente tivesse que ficar só no automatismo. Mas aí é que está a questão do, vou falar um pouquinho disso que eu acho que é importante. Essa questão de como afeta a vida da gente tem a ver com a maneira como a gente aprendeu a comer desde a pré-história, né? Se a gente for pegar a Uhum. nossa relação com o alimento, a maneira como o alimento interferiu na evolução do cérebro, a forma como nós fomos aprendendo desde uma alimentação que era crudívora até chegarmos a uma alimentação cozida, isso tudo interfere o quê? Interfere na maneira como a gente aprendeu a comer. No início, na pré-história, como é que era comer? Comer para Era aquela coisa matar a da fome e sobrevivência, sobreviver, exatamente. matar a fome. Agora não. Agora Exatamente. as Então, assim, pessoas você comem para se distrair, para afogar as mágoas, né? Entre outras coisas. vira uma droga. Comer vira uma droga, como se fosse um álcool. Sim. Então, assim, eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. E tem uma coisa também, Gisa, que você falou, que agora me fez lembrar, que é bem um princípio da pessoa que está com vício, né? Qualquer Uhum. tipo de vício. Ela diz assim, ah, eu mereço um docinho. Sabe a história do eu mereço um docinho? Uhum. Como se o fato de você não comer o docinho, você fosse menos digno. Porque assim, eu mereço um docinho, mas eu estou num projeto de consciência alimentar que aquele docinho não cabe naquele horário que a nutricionista falou que é o horário. Mas como eu estou carente, como eu Uhum. sou filho de Deus, as pessoas falam isso. Uhum. Ah, eu sou filha de Deus. Aí eu estou lembrando de uma menina na academia, que eu achei muito engraçado, que ela falou assim: ah, eu malho,
mas olha só, se eu tiver que comer uma coxinha, me atracar com a coxinha, ela falou assim, né? Se eu tiver que me atracar com a coxinha, eu me atraco. Eu não vou me privar, não. Eu falei, gente, o que ela está entendendo? Não está entendendo nada. É. Mas é aquela coisa, a coxinha não é para alimentar a fome dela. A coxinha é para alimentar a fome psicológica, que ela nem sabe onde está a carência. Que aí, Exatamente. olha, uma coisa é certa, não há nada diferente de insatisfação quando uma pessoa tem um distúrbio alimentar. Se ela pegar o rastro da insatisfação, ela vai entender que ela só come daquele jeito ou tem uma relação com a comida sem o que a gente chama de consciência alimentar. Ela só faz isso porque ela não está consciente de onde está a causa. Ela está no É. sintoma. Ela tá E no isso é sintoma. muito importante, porque enquanto a pessoa não pratica, né, o autoconhecimento, né, e não identifica isso, ela vai continuar nesse movimento repetitivo, né? E aí não adianta uma nova dieta. A pessoa precisa tratar a causa, a raiz do problema, que é emocional. E trata como? Sim, Comendo mais? Não. Trata com terapia, né? E dependendo do caso, trata com medicamento, né? A Maristela sim. fez uma pergunta aqui interessante. A questão do doce tem a ver com a criança interior? Bom, a Gisele sabe explicar melhor qual é a função do doce nessa questão aí Eu nutricional, acho que o né? que ela Como é quis que o doce dizer é em relação a gente buscar no doce progredia, algum conforto. uma compensação, O né? que você Vamos acha? lá. O que que a gente aprende psicologicamente sobre essa questão do doce, né? O doce, curiosamente, está associado, como a Gisele falou, está associado a estados de prazer, né? E o doce, ele tem muito a ver com uma questão assim de compensar carência. A gente vê muito isso. Essa coisa da criança interior, o que que é a criança interior, né? A gente aprende que você tem, dentro da psicologia junguiana, a gente tem a visão da criança, que é a criança ferida, e a criança divina. O Jung usa esses dois termos para falar da criança interior. Então, ele diz o seguinte, que a criança interior ferida, como o nome já diz, é a criança que não foi atendida, é a criança que não foi suficientemente amada. Obviamente, o doce, dentro de um contexto infantil, ele tem a ver com afeto, porque toda comida tem a ver com afeto, né? Uhum. A gente sabe que se alimentar tem a ver com afeto. Se você coloca do lado de uma criança um chinelo virado para ela comer quiabo, e você fala assim, se você não comer, eu vou te arrebentar. O que vai acontecer? Ela vai entender que comida é o quê? É punição, é obrigação. Comida não tem a ver com prazer, comida não tem a ver com o momento de eu me alimentar Uhum. prazerosamente, porque não é só comer, eu tenho que sentir prazer com aquilo que eu estou comendo, né? Eu tenho que entender que aquilo faz bem para mim. A questão da criança interior com doce, eu diria o seguinte, né? Uma criança que não foi esse doce no sentido figurado, não só o doce, a bala, mas uma criança que não foi amada, ela com certeza ela vai desenvolver níveis de carência muito grande na alimentação, principalmente uma coisa que eu já estudei, uma pesquisa que eu já fiz sobre, por exemplo, obesidade, né? As crianças obesas e isso se estendendo até a vida adulta. A obesidade ela tem a ver com a relação com a mãe, que passa por essa questão do afeto, que passa por essa questão também do doce figurado. O que que a gente aprende? Pessoas obesas elas têm um vínculo que é um vínculo difícil com a mãe. É uma mãe que não foi suficientemente amável ou não atendeu o nível de consciência da criança ou do adulto. Como é que isso se expressa? Por exemplo, por que uma pessoa tem dificuldade de perder peso no contexto dessa linhagem aí da mãe? Porque perder peso é se desapegar, tá? A gente entende isso. Perder peso é desapego. Eu só consigo perder peso quando eu me desapego primeiro aqui. Eu tenho que entender que aquilo que eu estou perdendo que não me serve. Isso é importante entender, né? A questão do doce, se essa criança interior ela não está atendida, ela pode ser, seguindo aí o raciocínio da Maristela,
Se essa criança interior não está atendida por essa mãe que foi suficientemente boa, por esses vínculos onde ela se sentiu amada, onde ela se sentiu reconhecida, porque quando a gente está falando de criança não atendida, é aquela criança que não foi o quê? Reconhecida como importante. Quantas pessoas, eu atendo vários pacientes, pacientes também com problema de obesidade, quantas pessoas não conseguem lidar com a comida? Por quê? Porque elas estão compensando essa criança interior. Então, elas estão dando doce como representação de quê? Toma aquilo que a mãe não deu, toma aquilo que o pai não deu. Você compensa com doce uma figura que faltou. Isso acontece muito. Isso acontece muito. É mais comum do que a gente imagina. Eu acredito que o doce tem sido o grande vilão nessa história, entre aspas, porque as pessoas falam isso. Ah, o doce, eu preciso de um docinho, um docinho, dá vontade de comer um docinho. Aí eu não sei explicar a questão biológica disso, mas assim, psicológica, esse doce está preenchendo um espaço que faltou. Nutricional, fisiologicamente falando, tem uma questão de uma alteração da microbiota, que é a flora intestinal, né? As bactérias que vivem no nosso intestino. A ciência já mostra que existe uma diferença dessa flora do paciente que é magro para o paciente que é gordo, que é obeso, vamos botar assim, né? Ficar mais politicamente correto. E algumas dessas bactérias, algumas dessas cepas, elas se alimentam com açúcar, de açúcar. Então é um ciclo vicioso. Quanto mais a gente consome, mais a gente quer consumir o açúcar. Aí entra até naquela coisa, é quase que viciante. A gente tem uma necessidade, né? E tem a ver com isso também. Em relação à questão da criança, me veio na cabeça uma outra coisa. É na infância que a gente aprende, né? Que a gente forma hábito alimentar, né? E que você até falou um pouco. Quando os pais acostumam, né? Meio que condicionam a criança a sempre receber um docinho. Se não fizer malcriação, a mamãe dá um doce, a mamãe compra um doce. Ou então, a sobremesa sempre, né, no caso doce, sempre como uma recompensa, a pessoa internaliza aquilo, né? E aí fica tendo esse comportamento quando é adulto já. E aí eu vou usar um termo um pouco forte, mas assim, é isso mesmo psicologicamente, porque isso é um suborno, né? Faz um suborno de leve assim com a criança. De leve não, de pesado, né? Você faz um suborno, olha só. Como você faz com dinheiro, olha só, se você tirar nota baixa, eu vou te dar R$ 10. Eu já atendi caso assim, de você querer surtar dentro do consultório, você fica assim, gente, como assim você vai dar R$ 10 porque ele está estudando? Né? Há uma relação que é uma relação que é de suborno. Então, assim, se você ficar direitinho, eu vou te dar um docinho. É quase que adestrar um cão, né? Você vai adestrando um cãozinho ali, e aí aquele doce entra numa simbologia equivocada. A Maristela está falando aí acho que ela perguntou, né? Como é que você muda essa compulsão do doce? Aí é um processo de autoconhecimento, não é um processo mágico. O que a gente entende? Quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de afeto e a gente está falando de condicionamento. A gente está falando de aprendizado, como a Gisele falou muito bem. Na infância, você aprende os hábitos alimentares. Aí você tem aquele pai que quer que a criança coma quiabo, mas ele odeia quiabo. Então, ele não dá exemplo de que tem que comer isso, comer aquilo, ele não faz aquele... Não cria o ambiente de aprendizado favorável, né? Ele come vendo televisão, ele come com o prato na mão, sei lá, tem todo um... Aí você quer que a criança ela aprenda a fazer tudo aquilo que você não faz. Aí já começa um problema muito sério. E tem uma coisa que é mais séria, que é o seguinte: de acordo com a neurociência, a gente aprende a partir de um sistema de crenças, né? E esse sistema de crenças, peraí que o Freitas está cumprimentando a gente. Boa noite, Freitas. Saudações. Saudações, Caveira. Seja bem-vindo. Faca na caveira. Vamos embora. Só elite. Então, vamos lá. O que acontece? A criança, o hábito,
ele é adquirido através de repetição. A gente sabe pela neurociência que o nosso cérebro aprende, né? Ele aprende que aquilo é gostoso, que aquilo é ruim, né? Assim, você vai aprendendo a partir da repetição. Para você mudar, né, esses hábitos, você tem que mudar o sistema de crenças. E você tem que mudar, obviamente, o significado da comida na sua vida. A comida não pode ser uma bengala. A comida ela tem a ver com a sobrevivência e com o prazer. O grande problema é que a comida passou a ser algo para além do prazer. Para compensar todas as minhas carências, tudo aquilo que eu não consegui, eu jogo na comida, porque afinal de contas aqui eu posso tudo. Estou lembrando de uma frase de uma paciente. Aqui eu posso tudo, eu faço o que eu quiser. A vida já é um estresse, pelo menos aqui eu como o que eu quiser. É verdade. Tem por aí. E o que você recomenda, né, para as pessoas fazerem para lidar com a ansiedade, né? Quais seriam as estratégias que você aconselha? Não tem fórmula mágica, né? O pessoal, é bom entender que isso é um aprendizado. Primeira coisa, a gente tem que recuperar nossa condição de aluno. Isso é a primeira coisa. Quando a gente entende que nós somos alunos, apesar de adultos, nós estamos sempre aprendendo, isso facilita. Segunda coisa, para você desmemoriar, porque é assim que a neurociência fala, de desmemoriar, não, desculpa, você vai desmemorizar, desculpa o termo, é desmemorizar. A neurociência fala assim, que para você desmemorizar alguma coisa, você tem que criar a repetição. A Maristela está perguntando quanto tempo demora. Segundo a neurociência, quando você cria um determinado hábito, você faz neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Ou seja, você colocou lá que comer está com o chinelo virado. Então você aprende que comer é punição. Então os neurônios que disparam comer e punição vão disparar juntos. Para você desaprender isso, para você reprogramar, que é o trabalho que a gente faz, né? De reprogramar a sua mente, você vai ter que fazer o quê? Primeira coisa, recuperar a sua condição de aluno. Segunda coisa, entender que o cérebro demora pelo menos 21 dias, segundo a neurociência, demora pelo menos 21 dias para você criar novas conexões. Novo hábito. Mas por que isso é assim? Porque hoje a neurociência descobriu que o coração dispara impulsos, que são impulsos nervosos, que ativam, a emoção ativa diretamente o cérebro. Quando a gente estava no paradigma antigo, quando eu me formei, em 93, há muitos anos atrás, a gente aprendia que o cérebro ele não era neuroplástico, ele não se modificava. Um hábito, ele não poderia ser modificado, por quê? Porque se você tinha aquela carga genética X, você vai ficar daquele jeito e o cérebro, se você tem um problema psicomotor, se você tem um problema visual, se você tem um problema, seja lá qual for, você vai continuar assim. Hoje, principalmente a partir da década de 20, 30, com a descoberta da neurociência, a gente sabe que os nossos sentimentos, eles atuam em conexão com o pensamento. E para você desprogramar o hábito, você tem que modificar a emoção associada àquele hábito. Aí você tem que fazer um trabalho, seja um trabalho terapêutico, seja... aí depende muito, né? São várias... Aí depende de cada caso, depende do tipo de ansiedade, depende da maneira como a pessoa percebe aquilo. O que a gente sabe é o seguinte, existem várias técnicas... Tem uma pergunta né? aqui. Termina, Bia, que depois eu respondo. A pergunta do professor Existem várias técnicas que dizem para a gente como é que você atua através da neuroplasticidade. O que a gente aprende hoje? O nosso cérebro ele é totalmente sensível à emoção que não acontece dissociada do pensamento. O cérebro responde de uma maneira completamente obediente, porque existe uma resposta que é neurobioquímica que foi condicionada. Para você mudar a ansiedade, você vai ter que rastrear quais são os seus gatilhos, você vai ter que aprender o que realmente dispara junto para você desaprender um conjunto de comportamentos, sentimentos e mudar a sua conduta. Então, é um trabalho complexo.
O que eu posso recomendar, assim, mais genericamente, é não veja determinados programas que agitam você. Eu tive um paciente, antes de responder a pergunta do Rodrigo, que a glicose dele, a nutricionista lá do trabalho, encaminhou ele, é um senhor de 77 anos. A glicose dele disparava e a nutricionista falava assim, Bianca, olha só, o negócio tem alguma coisa que não está batendo aqui, tem que fazer terapia. Aí eu descobri na terapia que na hora dele almoçar, ele ficava vendo o jornal que falava, não sei o que, a polícia subiu o morro, matou não sei quantos, não sei o que, e aquilo era todo dia. Aí eu ficava assim, mas o senhor, por que o senhor faz isso? Ah, não, porque eu gosto, eu fico conectado. É óbvio que a glicose dele ia disparar. Aí eu falei, vamos fazer um teste, o senhor vai tentar não assistir. A glicose baixou. Por que será? No momento que era de prazer, de tranquilidade, ele estava ali. Então evite, por exemplo, na hora de se alimenta tranquilamente, senta, se harmoniza, Interfere na faz produção conexão com a hormonal. comida. A pessoa que come assim, comeu o que? Ah, nem lembro o que eu comi. Isso acontece aberto. Não Então, sentiu gosto de nada. Comi, não pronto. mastigou, não deu tempo, né, do alimento, né, entrar em contato com as papilas gustativas, todo um processo, como diria nossa mãe. Nossa Então, mãe, Cláudia, que tá aí. Cláudia, o professor Rodrigo perguntou se existem alimentos que ajudam a combater, né? Não foi combater que ele falou, não, mas mais ou menos isso, a ansiedade. Na verdade, assim, a ansiedade patológica, que a Bianca já até falou aí, o distúrbio de ansiedade, a pessoa precisa fazer terapia, tá? Existem alimentos que ajudam, sim, a liberar, a produzir, né, serotonina, que é o hormônio do prazer, que vai dar essa sensação de bem-estar. Sim, existe, né? Eu, como nutricionista, sou a primeira pessoa a aconselhar né, a vocês a consumirem esses alimentos, né? Que seriam alimentos ricos em triptofano, que é o caso da aveia, da banana, do cacau. Só que se esse distúrbio é patológico, não vai ser só a alimentação que vai ajudar, a pessoa precisa tratar com terapia, com medicamento, com o que seja. Até me veio aqui uma coisa na cabeça que a gente não falou, a ansiedade ela está muito linkada à depressão também, não tá? Depende. Não? Depende. Nem tanto, nem tanto. Mas assim, a gente vê muita ansiedade em questões ligadas à síndrome do pânico. Mas, por exemplo, como eu falei no início, a gente tem uma crença, um mito de que a pessoa ansiosa ela é agitada. Existem pessoas ansiosas que estão implodindo, elas estão implodindo, elas voltam a atenção para dentro. O depressivo ele pode aparecer assim se ele não está muito apático. Porque a depressão, ela também, você tem depressão que é causada por fatores ambientais, que é a depressão reativa, tem a ver com aspectos ligados ao trauma, algum trauma de perda, que a pessoa... Porque o que é a depressão? A depressão é o luto patológico. A depressão está sempre associada a sentimento de perda. Eu falei sempre. Você não encontra um paciente depressivo que ele não tenha perda. Ninguém fica deprimido se não tiver alguma coisa que ela acha que está perdendo ou Alguma que perdeu efetivamente. insatisfação, né? Perda. Sim, nesse nível de perda, exatamente. Então, o que acontece? Com uma perda, você tem o luto. As pessoas, por exemplo, é nocivo, isso pode gerar ansiedade. Quando a pessoa fala assim para mim, ah, o meu pai morreu, minha mãe morreu, mas eu não chorei, não senti nada. Vai passar mal, vai ficar ansioso, provavelmente. Por quê? Porque ela entubou aquela emoção que ela precisava liberar e aquilo implode. Aquilo implode. Porque o que a gente aprende? Você não tem como reprimir a emoção, ela tem que escoar. Mas ela precisa escoar de uma maneira saudável. Exemplo, eu estou com raiva. Eu posso ir lá e destruir uma pessoa, que não é o mais adequado, mas ou eu posso digerir a raiva de um outro jeito. Se a raiva não sair de uma maneira saudável, ela vai para o meu estômago, eu vou ficar com gastrite, Somatiza, ela né? vai me dar desconforto intestinal, seja lá o que for, somatiza. Então, assim, na realidade, a ansiedade a gente vê muito nos quadros fóbicos,
nos quadros de síndromes, que são síndromes do pânico, né, que tem a ver com a questão fóbica, as fobias sociais. Agora, na depressão, Hum, depende, né? O paciente depressivo, ele tende a ficar mais apático, porque no fundo, a depressão, ela também tem a ver com agressividade, sabia? O paciente depressivo, ele pode ficar agressivo. A gente vê muito hum, isso. Pessoas deprimidas, a gente também tem um mito de que o depressivo fica no cantinho, né? Não. Geralmente, pessoas muito agressivas, muito reativas, muito assim, são pessoas deprimidas. interessante, viu? Então, com um nível de insatisfação que elas têm a ver com uma perda que às vezes não é consciente, às vezes elas nem sabem, mas elas estão com algum sentimento de perda e elas reagem de uma maneira agressiva. Eu vejo muita ansiedade ligada a essa ansiedade do cotidiano, produzida, como eu falei, pela doença da pressa. A nossa sociedade faz a gente ficar apressado. Reparem só, o sinal abre, tem sempre um estressado. A Buzinando. gente mal engatou a marcha, o cara tá buzinando atrás. O sinal ficou vermelho, o cara bota a mão na buzina. É uma coisa É, automática. é, verdade. Né? É tudo rápido. O Sim. fast food é rápido. A pessoa tem que pagar rápido. Tem que, enfim, o cara está demorando. E isso é muito ruim. Então, assim, eu não vejo muita ansiedade na depressão. Em alguns casos, depende muito. Ah, tá. E uma coisa também que me veio aqui à cabeça, que você até falou, né, no início, que a gente está sempre muito reativo, né, a essas impressões, né, do meio social e tudo. E isso gera ansiedade e tal. E uma das alternativas, um dos tratamentos, eu diria assim, né, relacionado à alimentação, é o desenvolver o comer consciente, né, que a Bianca até falou, né, do exemplo lá, que a pessoa come de frente para a televisão, né, que não come focada naquilo que ela está fazendo. Então é importante isso para tentar deixar com que a energia seja voltada, fique voltada toda para o ato de comer, para você não ficar nessa coisa de estar sempre buscando, né, mais alguma coisa e estar sempre querendo comer mais. Por quê? Quando a gente come distraído, a gente não dá tempo do estômago mandar a mensagem para o cérebro de que a gente está saciado. Então a gente tende a comer mais, né? Porque entra naquele processo automático. Então, quando você come devagar, não estou falando em dar 1000 mastigadas, não é isso, gente. É comer com calma, até que o alimento mude de consistência, e aí você engula ele. Para quê? Para que você deixe que esse mecanismo hormonal até, né, atue de forma efetiva e você não fique com fome tão rápido, né, tendo acabado de fazer uma refeição. E quanto mais rápido você come, né, esse mecanismo ele demora a acontecer e você tem a sensação de que não está satisfeito, de que não está saciado. E aí você quer buscar mais comida, né? Isso é uma coisa importante. E tem uma linha, né, da nutrição, que é a nutrição comportamental, que fala muito disso, do comer consciente, do praticar o mindfulness, né? Que seria o que? Esvaziar a mente, né? Assim, falando, traduzindo mais ou menos. Você se concentrar naquilo ali que você está fazendo, né? Isso é bem importante. E quais seriam as outras considerações, Bia, que você teria para fazer? Você falou, vou Você deixar para o falou agora, final. aí depois a gente fala do projeto. Né? Uma coisa importante que eu considero importante destacar é o seguinte: a gente tem que entender qual é o motivo que faz a gente comer, né? O motivo de comer. Psicologicamente, eu tenho que encontrar isso. Eu estou comendo por quê? Porque eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Né? Eu estou comendo porque qual é o sentido de fazer essa refeição agora? O quanto essa refeição está integrada aquilo que eu estava falando da neurociência que eu acabei esquecendo, você só consegue produzir uma mudança de hábito que seja de fato salutar se você alinha o teu sentimento ao pensamento. Então, assim, eu estou comendo agora por quê? Qual é o sentido de eu fazer essa refeição? Qual é o motivo? Como você falou.
Você me fez lembrar os orientais, porque, por exemplo, você pega o japonês tem uma relação com a comida porque passa pelas questões culturais também. A forma como eles fazem a refeição, a mesa baixa, que eu estou lembrando aqui, até do ponto de vista histórico, se a gente for pensar na história da alimentação como um meio de unificação das pessoas, a gente pega lá os celtas. Os celtas eles tinham as mesas baixas, onde os guerreiros eles celebravam a vitória. Então a comida ela vem muito dentro de um contexto de celebração, né? É um contexto onde você não só se alimenta para sobreviver, mas você celebra e comunga com aqueles que você ama, com aqueles que fazem parte enfim, das suas vitórias. E o japonês ele traz muito isso, né? Porque eles comem de uma maneira completamente diferente, não é vendo televisão, né? Pelo menos assim, seguindo a tradição japonesa, né? Não sei como é que é o Uhum. pessoal lá no subúrbio do Japão, mas enfim. Mas genericamente é isso. Aqui não. Aqui a gente não estabelece com a comida uma relação de prioridade e respeito. A gente come fazendo a coisa mais importante. Por exemplo, é mais importante eu fazer esse artigo aqui. A comida vem como secundária. É. Eu estou comendo aqui, a comida é secundária. Aí, enquanto a comida for secundária, como você falou, além de eu não dar tempo do meu cérebro entender que eu estou comendo, psicologicamente também eu não coloco a comida no lugar que ela deveria Uhum. estar, que é um lugar nobre. É um lugar nobre, é um lugar que está ali elitizado. É o meu momento de me alimentar e de me fazer bem, não é só me entupir. Né? Então, tem muito a ver com aquilo que eu priorizo. E Sim. nessa sociedade que não dá tempo, a gente vai atropelando tudo. Né? Eu acho que a gente deveria resgatar um pouco essa tradição da nobreza do se alimentar, né? Para celebrar com aqueles que a gente ama, celebrar também com a gente mesmo, ou seja, eu estou me fazendo bem. É aquilo que a gente aprende em neurociência, que é o seguinte: você tem que estar no presente, Uhum. porque enquanto o teu cérebro está no futuro ou está no passado, você está fora de você. E a Se eu ansiedade tem estou a ver aqui com isso, comendo, né? O cérebro tá fora, né? só Tá no, tem. no futuro. Porque a ansiedade não é o momento presente. A Uhum. ansiedade eu estou presa a um passado que eu já sei como é, ou então No pensando num futuro futuro que que é um não, futuro que eu acredito que em que a gente não tem controle. a gente não tem controle. Uhum. Porque estar no presente, porque a comida passa a ser uma fuga. E não, as pessoas comem para fugir. Come, nem come, simplesmente aquela Uhum. coisa maquínica. E aí quando eu paro para olhar o alimento, sentir o sabor, me conectar com o alimento, eu estou me conectando comigo. Eu estou me conectando comigo. Eu não estou só, eu estou me conectando com a comida, aquilo que eu como diz quem eu sou, né? Aquilo que eu como reflete como eu penso, e aquilo que eu penso também determina quem eu estou sendo. Há uma conexão o Jung fala isso, né? Você se torna aquilo que você pensa. Se eu penso bem de mim, eu não vou comer qualquer coisa. Uhum. Sabe aquela história da pessoa que fala assim: ah, é só para mim, vou cozinhar um miojo. Qualquer coisa serve. Uhum. E tem a Vou ver cozinhar com, para com ninguém. uma, com uma desvalorização, né, de si mesmo. Exatamente. Exatamente. A comida reflete isso. Se eu não me valorizo, eu vou comer qualquer coisa. A história da coxinha da garota da academia. Ah, não. Mas eu acho que é porque eu mereço. Não, eu mereço um troço gorduroso, Uhum. né? De qualquer Isso é maneira. muito Porque a importante. comida reflete o amor. Porque Hã? isso é muito importante, porque é uma falta mesmo de autoconhecimento, né? De parar para analisar que assim, o que a gente coloca para dentro tem a ver com a forma com que a gente se cuida, né? Claro, Então, claro. assim, E se eu mereço qualquer falei, coisa, eu acho que eu nem usei a concordância certa. Enfim, tem a ver com, corrige então que dá certo. tem a ver com a forma com que eu me cuido, eu me valorizo, se eu me valorizo ou não, né? Isso vai passar pelo ato de se alimentar, né? Porque se eu como, é o exemplo que você deu aí do miojo, se eu como qualquer coisa e faço disso um hábito, é porque eu não tô nem aí para minha saúde. Para e pensa. Claro.
Não nem né? para mim. Exatamente. A história do caminho de Alice, qualquer caminho serve. E Exatamente. exatamente porque a gente não quer ficar na história do qualquer caminho serve, vamos falar do nosso projeto, Gildo. Fala aí, pode falar. Olha só, gente, a gente está com um projeto, a gente está convidando vocês para uma aula gratuita que nós vamos fazer de um mini curso sobre. O nome do mini curso é Tranquilamente Mais Magra, ou seja, como que você pode emagrecer sem sofrimento, né, Gisele? Sem sofrimento, sem ansiedade, emagrecer desenvolvendo a consciência alimentar, desenvolvendo a questão da autovalorização. Nós vamos falar também da formação de hábitos. Eu vou falar da parte da neurociência, ou seja, como você desaprende e reaprende para poder se alimentar de uma maneira não ansiosa. E a gente vai estar dando uma aula gratuita do curso, que vai ser dia 23, né, Dia Gisele? Me vinte e lembra aí? três é. 23. Isso. 23 vai ser aqui no perfil da Giza, né? A Terça-feira. gente vai avisar lá no perfil também, na terça-feira. Vai ser um mini curso de 4 aulas, de 4 sábados, bem curtinho, para a gente justamente poder falar dessa relação afetiva com a comida, trazendo as orientações dentro do que a nutrição vai contribuir em termos de uma consciência alimentar, e eu vou falar da questão psicológica, a questão mesmo ligada à formação de hábitos. Então, vocês estão todos convidados Uhum. no dia 23 para a aula gratuita, a aula inaugural, aqui Isso no aí. Instagram. E se vocês tiverem interesse, é só clicar lá no link da minha bio, que tá lá o mini curso, né? Projeto Tranquilamente Mais Magra. Tranquilamente mais magra. Tá? Clica Está lá que também tem no link outras da minha bio informações. também. Tá no link É no meu e no dela. tá na bio da Bia também. Então, Bia, para fechar, o que que você aconselha, né? Só para fazer um apanhado geral, assim, um resuminho, das pessoas que comem, né? Que já perceberam que comem mais, ou então lidam com a comida de uma forma ansiosa e acabam comendo mais porque estão ansiosos, enfim. O que eu recomendo? Bom, a gente já falou do autoconhecimento, mas antes até do autoconhecimento, tem uma coisa que eu acredito que a gente precisa parar de fazer, tem a ver até com a programação neurolinguística, né? Aquilo que a gente fala, a gente reforça. Primeiro, as Ah, pessoas que legal. precisam parar de se definir como ansiosas. Ah, eu sou ansiosa. Uhum. Ninguém é ansioso. Você não nasceu ansioso, ninguém é medroso, você não nasceu medroso. Ah, eu sou assim, sou assada. Ninguém é nada, a gente se torna. Então, assim, primeira coisa para a gente combater a ansiedade é parar de se definir a partir disso. Primeira coisa, para de falar que é ansioso. Para de confirmar isso para você, né? Porque quando você fala, eu sou ansiosa, o cérebro entende assim, seu desejo é uma ordem. Pá, confirma, 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 confirma. E parar de falar para os outros, isso é uma coisa. Segunda coisa, entender, parar de acreditar que emoção a gente não domina. Parar de acreditar que a gente é refém do nosso corpo, refém da nossa genética. Hoje a gente tem, nem falei de epigenética, né? A epigenética traz para a gente uma série de informações interessantes de que, na realidade, os genes eles sofrem uma interferência do ambiente, ou seja, eles sofrem interferência do pensamento e não mudam a É. cadeia do DNA. Até a Você tem Maristela alterações perguntou aí. sobre a genética. Foi bom você falar aquela. Deixa eu Exatamente. esquecer de falar. A gente acabou esquecendo. Então, assim, na realidade, tem uma série de novas descobertas para você recuperar o seu poder pessoal. A gente, durante muito tempo, aprendeu que a gente é refém da nossa biologia, que a gente é refém do corpo, e ao contrário. Para que a gente possa, de fato, e essa é a proposta do nosso projeto, para que a gente possa, de fato, diminuir, né, essa relação nociva com a comida, a gente tem que desaprender muitos mitos que nós vamos falar, né, no nosso trabalho, mitos que, a partir dessa desconstrução, você vai ter uma outra percepção de si, né? É Uhum. quebrar o hábito de acreditar que você é uma coisa e, na verdade, você pode se tornar outra. Sim. Só vamos ver aqui se tem mais pergunta que a gente não respondeu. Antes que. Alguém tem mais?
Ih, É, já tá quase na hora de acabar? vai Nossa, acabar. passou agora. A Lina M 68 falou que minha relação com a comida não é legal. O que reconheci somente há poucos anos, minha primeira dieta de emagrecimento, pois era atleta e precisava ser magra. A questão da pressão, né? Da pressão externa, né? E aos 11 Uhum. anos, foi aos 11 anos, foi uma tortura, minha adolescência. Aí, tá vendo? É aquela questão da tirania da beleza, a tirania do treino, a tirania do. Você tem que fazer porque é um estímulo externo que está impondo, e não uma consciência de que aquilo é bom para mim. Uhum, Tudo que não é consciente é sofrido, porque aí vai pela subconsciência, é o que a gente aprende, né? Às vezes eu quero mudar o hábito, mas a subconsciência tem o quê? Eu tive um caso, só para terminar, um caso que a gente estudou na época que estava fazendo uma formação, que a pessoa ela sofreu uma privação na infância alimentar, e aí quando, enfim, uma escassez muito grande, quando aquilo modificou, na cabeça dela ela tinha aprendido o seguinte: eu vou comer tudo porque não vai ter mais no dia seguinte. Então ela começou a desenvolver uma obesidade, porque como não tinha no dia seguinte, ela ficou uhum, muito tempo numa privação alimentar. Quando a comida, quando ela se casou só, aquilo durou muitos anos. Quando ela passou a ter uma condição financeira melhor, o cérebro dela tinha aprendido o seguinte: come tudo que você pode porque amanhã não tem. E aí ela começou a desenvolver uma obesidade porque ela estava com aquele estímulo disparado, ou seja, ela não entendia que no dia seguinte ia ter, que ela já estava numa situação difícil. E aí, como a gente aprende que o nosso cérebro ele funciona por comando e decreto, você tem que dizer para ele, através de um processo terapêutico, obviamente, né, bem estruturado, você tem que dizer para ele: acabou, agora você tem comida. Você tem comida, mas não, na cabeça dela ela estava com o esquema da infância. Então, assim, uhum, faltava tanto. E teve um caso também de um paciente que ele ficou, também desenvolveu obesidade, porque a história do doce, eu lembrei. A mãe e o pai nunca tinham dinheiro para comprar doce, mas tinha um tio que chegava sempre com doce, mas era uma visita esporádica. E quando o tio chegava com muita coisa, então ele comia, se empanturrava. Então ele passou a desenvolver com o doce uma relação de apego, de dependência, porque naquele momento que o tio chegava com o doce, era o momento que ele podia satisfazer, né, a necessidade infantil dele. Lembrei do caso agora, a muito Maristela falou, lembrei. interessante. Muito interessante. Então, ela falou da questão da genética, mas ela perguntou, né, se tinha relação, mas você já acabou de falar, né, que realmente O que a gente aprende hoje, o que a gente aprende hoje pela neurociência, é que, na verdade, esse determinismo biológico, ele foi o quê? Ele é relativizado porque, dependendo do que eu penso, eu vou disparar determinados genes em detrimento de outros. Eu vou disparar a ativação, porque hoje a gente sabe que os genes sofrem interferência do ambiente, né? E o nosso pensamento ele vai também ele pode modificar a manifestação do nosso DNA. Isso isso é é muito legal. uma novidade que na Uhum. época que eu me formei, isso, se eu falasse isso, eu me internar no manicômio. Então, gente, alguém tem mais alguma Vamos encerrar. pergunta? Já tá dando para ver aí quanto tempo tem já? Não sei o que aqui. Não, deixa eu ver. Acho que falta pouco, porque senão Senão acho que deve vai faltar uns derrubar a 5 gente. minutos. É, É porque eu não tô. então, Peraí. esse foi o tema, Eu não né? tô. A ansiedade foi o tema que a gente quis trazer, né, hoje para vocês, justamente porque é um fator impeditivo, eu diria, né, das pessoas perderem peso. Aqui no meu perfil eu falo muito para mulheres que desejam emagrecer. E antes de 2 minutos. tentar uma nova dieta, é preciso entender se o que está te atrapalhando é essa questão emocional, né? E se for, aí pegar as dicas da Bianca aí, que foram bastante valiosas para a gente, e reforçar com vocês, quem tiver interesse de participar, de estudar isso mais a fundo e
e ter consciência de que precisa disso para emagrecer, né? Tratar melhor isso. Se inscreva no mini curso, né? O link está lá na bio da Bia, no bio da Bia, e na minha bio também. Vida Bia e o Vida Giza. Teve uma menina que falou que não quer emagrecer se o curso é para ela. Se você precisa melhorar sua relação com a comida, também é para você o curso, né, Bianca? O mini curso. O curso tem a ver com uma consciência da relação que a gente tem que estabelecer com a comida de forma saudável. Isso aí. Né? A gente vai voltar para a questão do emagrecimento, mas assim, ele serve como um alerta, um conhecimento para uma melhor relação com a comida, né? Então tá bom. Sim. Queria agradecer a Bia por estar aqui hoje no meu perfil, né, participando, dando essa contribuição enorme pra gente. Espero que vocês tenham gostado. A Maristela falou aí que adorou, a gente agradece. E nos vemos no dia 23. A gente vai combinar o horário ainda, acho que é o mesmo horário, né? Mesmo horário? 21 horas? É o mesmo horário, 9 horas. Então, aqui no meu perfil, tá, gente? Muito obrigada, um beijo grande para vocês e uma boa noite. Um beijo, tchau, gente. Bia. Beijo. Foi um prazer, Giza. Obrigada aí, Má. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo.